Teria então os discípulos desobedecido à ordem do Mestre Yeshua em não batizar da forma que se batiza hoje? Que hoje as pessoas usam a forma batismal em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Teriam eles desobedecido a forma do batismo, porque Yeshua falou lá em Mateus 28, 19, que era para eles ir fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e no Espírito Santo. Então, há uma diferença muito grande de em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque quando você fala em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, você está falando em nome de três, sendo que os três, não existe o nome de três, cada um não tem um nome separado, cada um tinha que ter o seu nome, mas a Bíblia não aponta o nome do Espírito Santo porque ele é o próprio Elohim, ele é o próprio Deus. Então vamos aqui rapidinho ler Mateus 28, 19, respondendo assim o que você me perguntou, o que você me pediu para mim poder te dar uma base bíblica de que a forma batismal foi mudada. Então eu vou te mostrar aqui na Bíblia de Jerusalém, depois eu vou na Bíblia israelita, depois eu vou te mostrar ali na Bíblia de Jerusalém. Mateus 28, 19 diz assim: vão e façam seguidores entre todos os povos, imergindo-as em nome do Pai, em nome do Pai e do Filho. Por quê? Porque o nome do Pai, o nome do Filho tem conotação com o nome do Pai. Quem estuda o hebraico sabe. Vão, batizam em nome do Pai e do Filho e no Espírito Santo. Por quê? Porque a forma correta do batismo primitivo era em nome de Yeshua. Aí a pessoa era batizada em nome de Yeshua. E depois, porque no Espírito Santo? Porque a pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo. Então tá aqui, tô lendo aqui na Bíblia israelita restaurada, Mateus 28, 19, vão e façam seguidores entre todos os povos, imergindo-as em nome do Pai e do Filho e no Espírito Santo. Aí o que é que fizeram? Em vez de colocar nas traduções de hoje em nome do Pai e do Filho e no Espírito Santo, para dar ênfase à Trindade, colocaram e do Espírito Santo. Então vamos aqui para um breve resumo aqui sobre Mateus 28, 19, aqui na Bíblia israelita restaurada, diz assim: 300 anos após a ascensão de Yeshua, 300 anos, quem sabe disso sabe dos concílios que aconteceu, o concílio de Niceia, vários concílios. 300 anos após a ascensão de Yeshua, boa parte dos batismos eram feitos em seu nome. Foi ao longo dos anos que o batismo como conhecemos, foi ganhando forma. A história da igreja cristã é no livro Walker, página 128, Bíblia de Jerusalém, página 1758, comentário C. Vou ler ali para você. Agora eu vou ler na Bíblia de Jerusalém. Estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém, Mateus capítulo 28, verso 19. Ide, portanto, e fazei todas as nações se tornarem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto tem feito. Eu vou repetir. Mateus 28, 19, Bíblia de Jerusalém. Ide, portanto, fazeis todas as nações se tornarem discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Letra C, comentário, página 1758. Comentário C. Vamos lá para o comentário C. A, B,
C. Portanto, os seus discípulos exerceram esse poder em seu nome, pelo batismo e pela formação dos cristãos. Sua missão universal, depois de ter sido anunciada primeiro ao povo de Israel, como exigia o plano divino, a salvação doravante devia ser oferecida a todas as nações. Comentário C. É possível que em sua forma parecia precisa essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva, saber que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Yeshua, não em nome de três. Então, eu estou te provando aqui numa Bíblia católica que os batismos eram feitos somente em nome de Yeshua. Eles diziam, eu te batizo em nome de Yeshua. Depois que eles eram batizados em nome de Yahushua, porque Yahua ou Yah, igual estão falando aí, Yahushua é Yeshua. Então, quando fala eu te batizo em nome de Yahushua, está dizendo, ele está batizando em nome do Pai e do Filho. Então, emerge-se em nome do Pai e do Filho. Depois que era batizado em nome do Pai e do Filho, a pessoa recebia o batismo do Espírito Santo. Por isso que na Bíblia, quando pegamos no hebraico, no texto original, no grego, em nome do Pai e do Filho e no Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas eram batizadas em nome do Pai e do Filho. Porque o nome do Pai era o nome do Filho. E depois elas eram emergidas no Espírito Santo. Então, trata-se de dois batismos. Mateus 28, 19, não se trata de um batismo em nome de três, mas trata-se de dois batismos em nome do Pai e do Filho e um batismo que é em nome do Espírito Santo. Então, eu creio que foi bem respondido esta pergunta.